Graças e paz, amados. É muito bom estar com os santos, em mais um momento de comunhão. E vamos avançar, tocar na palavra do Senhor com muito temor. Vamos ler Filipenses 2, 5 até o 7. Nós vamos continuar o encargo que os irmãos têm compartilhado conosco. O Billy tem nos ministrado sobre uma vida de relacionamento com a palavra, o Evangelho da Graça, que primeiramente alcança o homem pecador e coloca-o na condição de servi-lo, mas o Evangelho da Graça é o princípio da caminhada, porque existe o Evangelho do Reino. O Evangelho do Reino é o Evangelho da responsabilidade, onde cada um de nós precisamos cooperar com o Evangelho. E o Guilherme falou nesse domingo da última reunião do mês passado, mas só que eu ouvi o Guilherme também quando eu fui lá em Campinho falar sobre isso. Ele foi lá na freguesia ter comunhão conosco e falou sobre isso. E aqui ele falou o mesmo assunto. O Senhor quer falar conosco, irmãos, esse evangelho da responsabilidade. Por isso que o Guilherme falou que como nós vamos sobre-edificar sobre o fundamento que é Cristo: ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, palha e feno. Isso é uma palavra muito séria, irmãos. E como os irmãos tocaram nos pontos teóricos, nos pontos de ensinamento teológico para a gente, doutrinário, eu queria pegar algumas questões práticas para a igreja. Mas vamos ler primeiramente Filipenses 2, 5 até o 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, tomando e assumindo a forma de servo. Até aqui, irmãos, a forma de servo. Eu queria que os irmãos guardassem isso. A forma de servo. Tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu queria que os irmãos guardassem essas duas frases, porque agora eu vou discorrer um pouco o capítulo 2 e o capítulo 3 de Filipenses, considerando esses dois aspectos. Tendo o mesmo sentimento, a mente de Cristo, o pensamento, o caráter, a disposição de Cristo e assumindo a forma de servo. Isso é muito importante, irmãos, para a caminhada de todo filho de Deus. Vamos considerar, irmãos, quando Paulo escreve essa carta, em que momento da caminhada de Paulo ele se encontrava. Não era, irmãos, o servo Paulo, o apóstolo Paulo, de 1 Tessalonicenses ou 2 Tessalonicenses. Não era o Paulo de 1 e 2 Coríntios. Era um Paulo, quando escreve essa carta aqui, ele já é um obreiro mais maduro, já é um obreiro que teve experiências na obra. Então, quando ele escreve essa carta aqui, ele está introduzindo em nós algumas vacinas, porque na caminhada dele, ao longo da história, ele viu que em Corinto houveram alguns problemas. Ele percebeu que aos Gálatas houveram outros problemas. Todas essas cartas, irmãos, são cartas anteriores a Filipenses. Os irmãos estão me acompanhando? Estão entendendo? Que agora Paulo já é um obreiro não tão jovem. Ele já é um obreiro mais maduro. Ele já sofreu algumas coisas. Então ele vai falar aos Filipenses aqui, irmãos, questões muito sérias. Práticas, objetivas, mas sérias. Porque como o Guilherme falou, o homem não pode participar da edificação da obra de Deus se não for pelo sangue, se não for pelo Espírito Santo, se não for Cristo manifestado em nós. Por melhor que o homem seja, por mais que ele estude, por mais dons que ele receba, se ele não passar pela obra da cruz, se Cristo não for entronizado, se a vida do Senhor não se manifestar, como o Guilherme falou, é madeira, feno e palha, madeira, palha e feno. Vamos ler Filipenses 2:3. Volta um pouquinho, versículo 3. Primeira introdução da vacina que Paulo quer dar aos irmãos para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele fala assim, olha, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade,
considerando cada um aos outros superiores a si mesmos. Vamos ler 1 Coríntios 1, 12 e 13. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Próximo. Acaso Cristo está dividido? Irmãos, a primeira introdução agora de um Paulo que sofreu, porque Paulo passou 1 ano e meio ensinando os irmãos em Corinto. 1 ano e meio se debruçando na palavra. Imagina o ensinamento de Paulo, irmãos. Imagina Paulo ensinando com todo o encargo espiritual. E o que os irmãos absorveram foi um ambiente de partidarismo. Por isso, quando ele introduz um obreiro mais maduro, a primeira coisa que ele introduz na comunhão: nada façais por partidarismo. Nada façais por vanglória. Sabe o que significa isso aqui, irmãos? Predileção. É normal. Nós gostamos de mais de um irmão. Nós podemos gostar mais de um outro. Nós podemos ter mais afinidade com uma irmã. Nós podemos ter mais semelhança na forma de agir, na forma de servir com uma irmã. Aí o que o Adão faz? Se apega àquilo dali, e a outra irmã ou outro irmão que é um pouco diferente, um outro irmão que aborda um outro aspecto. Quando fala o Billy, quando fala o Guilherme, eles trazem o aspecto daquilo que eles são no Senhor. Quando eu abordo o mesmo assunto, eu abordo aquilo no que eu sou no Senhor. Então as visões vão se complementar. Não tem maior ou menor, não tem glória de um, não tem glória de outro, mas Cristo precisa ser glorificado. Então o primeiro ponto, para que tenhamos a mente de Cristo, a palavra-chave aqui, irmãos, está aqui, olha: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, humilhação. Essa é a palavra, irmãos, para a pessoa que quer servir. Humilhação, humildade. As duas palavras vêm do radical humus, do grego, que é terra. Servo, irmão, primeiramente, você precisa ter humildade de ir até as Escrituras e falar assim: Senhor, eu tenho andado de acordo com o Senhor quer de verdade mesmo? Eu tenho dado testemunho da vida do Senhor? Eu leio, eu prego para os irmãos na freguesia, eu falo para os jovens, mas como tem sido a minha vida individual com o Senhor? Eu tenho te amado de verdade, Senhor? Eu tenho depositado, gastado, investido 10 minutos do meu dia na sua presença? A primeira pergunta, porque para sermos servos maduros, irmãos, precisamos primeiramente ser servos do Senhor. Segundo aspecto da humilhação, a casa. A nossa casa. Como é que a esposa fala com o esposo? Como é que o esposo fala com a esposa? Irmãos, tempo de oração em casa, sabe o que significa? Uma comunicação melhor. Uma comunicação. O esposo começa a se comunicar melhor com a esposa começa a se comunicar melhor com o esposo, os filhos começam a se comunicar melhor com os pais. Mas se não há ambiente de oração, se não há ambiente de leitura da palavra, fica complicado, irmãos, porque cada um vai agir naquilo que acha, naquilo que pensa. A palavra, irmãos, ela precisa ser um ambiente do serviço individual, na sua casa, para que aí sim você possa servir ao Senhor adequadamente entre os santos. Porque, irmão, é cruz, irmãos. Mulher fala 10 coisas, a gente está querendo pegar a primeira ainda. Ela já falou 10. Ela fala: amor, volta para a primeira, me dá 2 horas para resolver a primeira, para depois você entrar na segunda. A mulher também tem que ir para a cruz, porque ela fala uma coisa para o cara, que ela já consegue fazer em 10 segundos. O cara vai demorar 3 horas para achar um pote dentro da geladeira. E é assim o casamento. Mas e na igreja? Se não houver humilhação em casa, se não houver renúncia, se não houver perdão, se não houver misericórdia, se não houver comunhão, se você não consegue servir a sua esposa e os seus filhos, se a esposa não consegue servir o esposo e os filhos, vai servir o Sacha todo complicado? Não vai aguentar servir. Então, primeiro ponto, irmãos, de haver em nós o mesmo sentimento: humildade. Avançando, porque Paulo aqui ele vai transmitir esse encargo em toda a carta dos Filipenses. No versículo 14 agora, vamos ler. Desculpa, Filipenses 2:14. Obrigado, irmã, tá vendo? Não foi irmã essa vida? Filipenses 2:14.
Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Irmãos, 1 aos Coríntios 10, Paulo não precisa botar não, só vou passar. 1 Coríntios 10 fala que aquele povo que saiu de Egito, passou pelo deserto para entrar em Canaã, eles foram destruídos por causa das murmurações. Sabe onde a murmuração começa, irmãos? Com você sozinho. Você começa a murmurar sozinho. Cara, toda hora isso, toda vez é isso, não aguento mais isso. O tempo todo. Aí o esposo vem, o que foi, amor? Não, aquele problema lá, toda hora isso, não aguento mais esse problema. Aí o filho passa, o que foi, papai? É aquele problema lá, eu não aguento mais. Murmurando. Irmãos, para que haja edificação, vamos ler Provérbios 12, 18. Provérbios 12, 18. 12, 18. Alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada. Irmãos, vai penetrando a carne, sabe? Vai gerando ferida, sabe? A murmuração gera ferida em você e gera ferida em quem ouve. O tempo todo murmurando, o tempo todo reclamando, cara fechada, bico, fazendo muxoxo, chupando bala. Quantas vezes faz isso? Mas a língua dos sábios, irmãos, é medicina. Por isso, é saúde. Por isso, irmãos, que você precisa profetizar bênção, profetizar salvação para a sua casa. Como o Billy tem falado, está na fila do ônibus, está na fila do mercado, fica ali em oração, pega a Bíblia, lê alguma coisinha, medita no seu dia, medita como tem sido a sua semana, medita se você lavou o banheiro em casa para a esposa, medita se você está ligando para os irmãos, medita, irmãos. Sabe? Aí você vai falar medicina, cura para a vida dos irmãos, santificação, santidade, amor e contendas. Vamos ler 2 Timóteo 2, 24. Então, irmãos, o primeiro sentimento que houve em Cristo Jesus: nada façais por partidarismo, humildade e humilhação. Agora, irmãos, é interessante que Paulo faz um trocadilho. Antes ele fala, nada façais. Agora ele fala, tudo que vocês forem fazer, façam sem murmuração e sem contenda. Por quê? Porque, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente. Eu nem vou me delongar nesse versículo que vai falar muita coisa. Irmãos, o servo do Senhor, ele não pode viver contendendo, ele não pode viver brigando. Sabe por quê, irmão? Porque o próprio servo, eu, você, nós não vamos aguentar. É muito problema. Rio de Janeiro é muita violência, Rio de Janeiro é muita perseguição, Rio de Janeiro é muito trânsito, Rio de Janeiro, o Brasil está endividado, o mundo está passando por crise. Aí você vem para a igreja para ficar contendendo, discutindo, brigando, não vai aguentar, não vai suportar. Aí entra depressão. Quantos pastores se suicidaram? Quantos pastores? Quantos homens de Deus, pastores, que largaram o ministério? Não aguenta. É só problema, só confusão. Mas o servo de Deus precisa ter, é a palavra-chave que eu queria falar para os irmãos aqui: quebrantamento. Para que não tenha murmuração, para que não tenha contenda, nós temos que ser quebrantados, irmãos. E se não formos, sabe o que o oleiro vai fazer? Ele vai pegar o vaso, como o Jonathan ministrou e os irmãos cantaram, há um bálsamo em Gileade. Ele faz a ferida, mas ele também cura. Mas ele vai ter que fazer a ferida, irmãos. É interessante, eu sou da saúde, aí chegam alguns pacientes com um tipo de lesão que ela está infeccionada, cheia de pus, ou você olha, ela está branquinha. Aí você acha, quem não entende, acha que está cicatrizando. Mas não, irmãos, é bactéria que está ali, é corpo estranho. Sabe o que o médico tem que fazer?
Debridar se chama. Pega uma treva específica e, ó, o cara não aguenta, chora. Pode ser o homem que for, chora. Pode ser a mulher que for, chora, não aguenta. Debridar dói. Mas por quê? O médico precisa tirar aquelas impurezas para que a ferida ela possa cicatrizar. Então o Senhor, irmãos, Ele para tratar com o nosso ego, nossa personalidade, Ele vai precisar nos quebrar. Mas o bom é que Ele é o médico dos médicos, amém, irmãos? Ele é o médico dos médicos. Ele vem, irmãos, olha, e bota o bálsamo. Ele está caminhando contigo na tua dificuldade, irmãos. Sabe para quê? Para te amadurecer. Não é para me mimar, mas é para te amadurecer. O que é amadurecimento, Sacha? Agora então, eu passo pela dificuldade, eu estou sofrendo, eu vou ler e vou falar igual os obreiros? Não. Você vai entender que é o seu Senhor. Você vai entender que aquele versículo que você leu, aqueles 3 versículos, aquele capítulo, te encheu de graça para servir ao Senhor. Pode ser que você não fale, mas como o Guilherme também falou do Arthur, o irmão que não fala, mas serve com a vida. Nós precisamos de irmãos que sirvam com a boca e principalmente com a vida, se dedicando. E eu sou o primeiro a falar e o primeiro a me cobrar, porque eu sei que eu estou muito distante disso. Mas nós juntos, irmãos, precisamos crer que Paulo também fala em Filipenses: aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele vai completar a obra. Mas é segundo a sua boa vontade, irmãos. Vai ler lá. É segundo a sua boa vontade. Ou seja, ele quer, ele vai fazer, mas ele também não pode negar que muitos no caminho apostatam, muitos no caminho entram em caminhos que não tem volta, mas alguns se arrependem. Mas só que ele é fiel e ele vai completar a obra, segundo a boa vontade dele. Mas cabe a você aquilo que o Gino nos ensinava. É um barco com 2 remos. Um remo é a graça. E o outro remo, a responsabilidade. Se você só tem graça, você vai ficar girando no mesmo lugar. No mesmo lugar. Mas com a graça e a responsabilidade, nós vamos avançando. Amém, irmãos? Então, a palavra, para quem quer ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus e quer ser um servo por excelência: quebrantamento. Aí Paulo continua, nesse mesmo capítulo, no Filipenses 2, 14, quando eu estava lendo: fazei tudo sem murmurações e nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Aqui, irmãos, preservando a palavra da vida. Por que Paulo fala sobre isso? Preservar a palavra. Gálatas 1,6, bota lá, por favor. Gálatas 1,6. Porque ele fala de preservar a palavra da vida. Porque, lembra os irmãos, estamos falando de um Paulo amadurecido. Um Paulo que passou por muitos problemas. Então, quando o Paulo, ele vê aquela igreja que estava feliz, que fala assim, Paulo fala assim, olha, desde o primeiro dia, vocês se tornaram participantes comigo. Paulo fala de uma igreja que estava pulsando, irmãos. Aquilo que o Jonathan falou em Filipenses, nem precisaria falar. Os irmãos estavam pulando, os irmãos já estavam em pé, os irmãos já estavam se quebrantando. Nem precisaria do Jonathan fazer isso. É um outro nível, irmãos. Filipenses pulsava por servir o Senhor. Filipenses pulsava em se doar pelo Senhor. Filipenses se alegrava em ajudar os irmãos, em caminhar os irmãos, se compadecer com a dificuldade dos irmãos. Essa era a igreja de Filipenses. Mas Paulo é um obreiro maduro, aí com a sua supervisão, ele já distancia um pouco a visão e fala assim, olha, vem para cá, vem para perto aqui, vou te falar uma coisa para vocês, irmãos. Preserva a palavra da vida. Porque em Gálatas 1,6, foi o mesmo caminho que Paulo caminhou. Paulo foi aos Gálatas e ministrou a palavra, falou quem era Cristo, quem era a realidade da lei, quem era a vida, quem era a unção, quem era a cobertura, quem era o filho maduro.
Mas os Gálatas, admiro-me. Paulo fala assim, olha, eu me admiro, estou espantado que estejais passando irmãos, tão depressa, irmãos. Imagina, o obreiro vem, se desgasta, serve, consagra a vida, vem para o Rio de Janeiro, e se dá, e os irmãos em Filipenses, e os irmãos do Rio de Janeiro, tão depressa, daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. Ele vai falar assim, ó, segundo o qual não é outro evangelho. Isso é sério, irmãos. Preservar a palavra da vida, o que os irmãos têm nos ensinado, o temor do que os irmãos têm falado, sabe? Considerar, né? Conversando com o Gabriel está com o sentimento de falar com os irmãos do depósito e repassar para os irmãos a mídia, da HD, esse negócio de mídia que eu não entendo. Mas sabe, o sentimento, por quê? Porque tem um depósito que nós precisamos ser fiéis ao que o Senhor deu aos irmãos ao longo da história da igreja. Aí vem o Sacha pregador, é o homem do pedaço. Não considera tudo aquilo que o Senhor fez em outros irmãos, não considera a cruz, irmãos mortos, perseguidos, famílias destruídas, porque não abriram mão do Evangelho, mas só que receberam a vida eterna, receberam a vida de ressurreição, a vida que vence, a vida dos vencedores foi dada a eles, e também está disposta a nós, irmãos, nos foi dada. Agora precisamos tomar posse dessa vida. Por isso que a palavra aqui, irmãos, que eu queria falar com os irmãos, é fidelidade. A palavra aqui, se nós temos a mesma mente de Cristo, se nós somos servos por excelência, humilhação, quebrantamento e agora fidelidade. Fiel, irmão. Irmão, guarda o ambiente da comunhão. Irmão vem falar, não, porque fulano de tal está passando por um problema. Ih, tu ficou sabendo? Rapaz, preserva. Irmão, por favor, vamos preservar a comunhão. Esse assunto aí, leva para o responsável da Assembleia. Qual é a Assembleia? A Assembleia tal. Tem irmãos lá fiéis lá. Tem irmãos fiéis lá. Leva o caso para os irmãos lá. Isso é muito grande. Leva para o presbitério. Leva para os irmãos lá. Leva para lá. Ou então veio. Vou fazer isso aqui, irmão. Vamos orar. Pô, mas as irmãs da cozinha sempre demoram. Pô, os irmãos do louvor. Preserva o ambiente da comunhão. Cezinha é acessível. Todos os irmãos aqui que reúnem aqui no nosso meio de comunhão, nós somos, de certa forma, ou quase que totalmente acessíveis, todos os irmãos, porque todos os irmãos que ministram ao longo das décadas sempre falam de acessibilidade, falam de cruz, falam de renúncia. Todos os irmãos, então, irmãos, todos os irmãos são acessíveis, todas as irmãs são acessíveis. Preserva o ambiente da palavra, preserva o ambiente da vida. Mais um, estamos lendo ainda Filipenses 2, passamos pela não fazer por vanglória, passamos pelas murmurações, passamos pelas contendas, passamos pelo ambiente de preservar a palavra. Aí agora nós vamos para o versículo 19, capítulo 2 de Filipenses, 19 e 20. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque, olha, irmãos, a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses. Perguntar aos irmãos, você tem sido um Timóteo? E eu faço a pergunta para os irmãos porque o Senhor me fez a mesma pergunta. Nós temos sido, irmãos, como Timóteo? Quantos Timóteos tem no nosso meio? Nós temos orado para que o Senhor levante Timóteos, ou temos orado só pela nossa casa? Não, eu quero um trabalho, vou falar pelo meu trabalho. Amém. Graças a Deus. Eu vou orar pela minha família porque eu preciso. Amém. Eu vou orar pelo meu carro. Amém. Mas, irmãos, temos orado pelos Timóteos? Homens, mulheres, as Timóteas, mulheres consagradas, que abrem mão do seu próprio umbigo para servir ao Senhor, e é difícil, irmãos. Se coloca para servir,
e eu não julgo os irmãos porque você se coloca para servir. É problema com o carro, chefe persegue, tudo isso. Passei por uma situação um tempo atrás, os irmãos mais sabem, e pedi logo oração para os irmãos. Aí o Senhor, hoje, eu vim ministrar, o Senhor falou assim: lembra que você falou para os irmãos sobre esse filho ruiós? Tu lembra que você falou? Você não aguentou 2 semanas, filho. Te apertei só um pouquinho. Você não aguentou. Mas eu estou contigo. Olha para o que você está falando, porque naquilo que você falar, eu vou te conduzir em tudo que você está falando, para provar o teu coração, para saber se você é fiel, para saber se você preserva o ambiente da vida, para saber se você realmente tem humildade, para saber se você realmente é quebrantado. O Senhor nos ajude, irmãos. Mas essa é a vida que vence, amém? Irmãos, é muito bom chegar aqui, sabe? Como o Daniel falou, canta, irmãos, dos irmãos, aí os irmãos vêm, aí você sente, sabe, aquela presença coletiva, aquela graça, aí você agora assim: Senhor, tenha misericórdia. Como é importante, sabe, irmãos, nós estarmos guardados pelos irmãos. Como é importante. Então Paulo fala de Timóteo, né? Vamos ler dentro de Timóteo, Hebreus 13:16, um aspecto desse cuidado. Hebreus 13:16. Olha, irmãos, muito interessante. Olha como é que o Senhor é prático. Ele fala assim: olha, não negligencieis igualmente a prática do bem, primeira coisa, a mútua cooperação. A palavra é koinonos, é um cuidado espiritual, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Irmãos, você quer aprender a cuidar de acordo com o coração do Senhor? Começa com práticas do bem, irmãos. Sabe, o irmão está precisando, vai lá, pega o carro, está vindo para a reunião, lembra? Poxa, eu poderia dar carona para algum irmão. Aí pega aquela família e dá a carona. Na hora de servir aqui, pega o pratinho, vai praticando bem, vai praticando, vai tendo atos de misericórdia, atos de amor, atos de dedicação, atos de misericórdia, que aí, irmãos, não tem como o cuidado mútuo não brotar no seu coração. Não tem como o cuidado mútuo não arder no seu coração, porque você está praticando aquilo. O Lucas, sempre eu converso com o Lucas, né? O Lucas corria, eu falava assim: pô, Lucas, correr, cara, detesto correr. Gosto de malhar, aí eu jogo bola, mas correr, meu amigo. Aí, tanto Lucas corre, comecei a correr. Aí corre aqui, corre ali. Meu amigo, eu fico sem correr, eu fico desesperado. Já sabe, já faz parte do meu ser. Dói o joelho, dói, que eu já estou ficando velho. Não posso comprar tênis de R$1.000, aí corre devagarinho. Mas por quê? De tanto praticar, aquilo se tornou constituição em mim. A prática do bem é a mesma coisa. Pratico bem. E faz. Dentro da medida de cada um, irmãos. Não estou falando para correr e se desesperar. Não estou falando para olhar para o outro. Na sua medida, que o Senhor tem colocado no seu coração, pratique o bem. Porque o cuidado, irmãos, ele vai pulsar no seu coração. Porque a palavra fala, olha, que com tais sacrifício. Irmão, é um sacrifício que o Senhor recebe, amém? Dá um copinho para o profeta, que você vai receber o que, irmão? Galardão de profeta. Faz o bolinho, faz o cafezinho, chama a irmã. A gente vai, às vezes nós vamos visitar, a irmã fala assim: puxa, irmão, eu queria fazer um bolo, eu queria fazer um lanche. Irmã, tem algum cafezinho? Tem um copinho d'água? Não tem um cafezinho? Tá, me dá um cafezinho, irmã. Só um cafezinho. Ah, tem uma bolachinha. Me dá a bolachinha, irmã. Tá ótimo. Amém? O mundo quer mansão, irmãos. O mundo quer desfilar. Nós queremos servir, amém? Nós queremos servir. A nossa alegria está em servir o outro, em servir a nossa família. Eu não esqueço desse testemunho que eu conversei com um jovem. Um jovem, sempre que eu prego, eu falo isso. Não vou cansar de falar a mesma coisa. Um jovem chegou para mim e falou assim: Sacha, eu só fui experimentar no mundo uma vez. E
Sabe o que é meter o pé na jaca? Meti o pé na jaca. Mas quando eu estava lá, eu me lembrei de como era servir ao Senhor com meu pai. Poxa, irmãos, como aquilo me tocou. E eu nunca mais, porque a alegria que o mundo me dava não se comparava a eu ver meu pai e minha mãe servindo os irmãos, me levando novo para a casa dos irmãos, comendo arroz com feijão novo com os irmãos, comendo macarrão com carne moída com os irmãos, chorando com os irmãos, se alegrando com os irmãos. E por isso o mundo não tem valor nenhum para mim. Ah, irmãos, o problema quando você está no mundo é que o Senhor te guarda, mas você perde muitos amigos, perde muitas pessoas que você gostava. E isso dói o nosso coração. Que não percamos, irmãos, o prazer de cuidar, de se preocupar com as coisas do Senhor. E a palavra aqui, para essa parte, é prioridade. Que tem no seu coração. Paulo fala assim, ó, capítulo 1, ele fala assim, olha, Cristo é pregado por muitos por amor, mas tem outros que pregam a Cristo por inveja, outros pregam a Cristo para suscitar dor em mim porque eu estou preso, mas o que me importa? O que importa é que Cristo seja glorificado. Isso, prioridade, irmãos. Prioridade é o Senhor. Prioridade é a vida de Deus. É ombrar com os irmãos, é ver os irmãos servindo e você está feliz porque os irmãos estão servindo. É você ver que o irmão errou, ora e chama-se irmão. Vem cá, os irmãos sabem aqui, se eu apontar aqui, quantos irmãos já me exortaram aqui? Irmão, só que não me conhece. A maioria, jovens, Sasha, vem cá, meu filho. Chama Daniel, vem cá, senta aqui. Poxa, irmão. Louvor, Sasha, vem cá, senta aqui. Vai servir com o irmão? Pô, Sasha, ali você falou uma coisa fora, irmão. Aí vai se arrepender, Porque, irmão, é a nossa natureza. Não é normalizar, mas nós vamos falhar. Mas como nós lidamos com isso? Você vai parar? Vai parar, irmão? Você vai abrir mão do reino por um prato de lentilha? Não podemos, irmãos. Vamos seguir juntos, puxar a tua orelha. Amém, irmão, me perdoa. Tem misericórdia de mim. E volta para a comunhão. Volta para a prioridade. Volta para o coração de Timóteo. Amém? Seguindo, na mesma carta, no versículo 25. Desculpa, 22. Filipenses 2, 22. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Irmãos, um caráter provado, sabe? Nós temos diferenciar. Nós temos a nossa personalidade, que tem a ver com as nossas emoções e as experiências que nós temos. Uns são mais brincalhões, por exemplo, eu. Por que eu sou brincalhão? Desde a minha infância, meu nome é Sasha, né? Todo mundo sabe. Imagina, vai para a escola, primeira série, Sasha, aquela zoação, 6 meses até parar. Quando para, tu vai para a segunda série, um monte de aluno novo. 6 meses, terceira, quarta. Quando todo mundo se acostuma, você vai para a quinta e troca de escola. Começa tudo de novo. Até a oitava. Segundo grau é a mesma coisa. Trabalho é a mesma coisa. Irmãos, se eu mesmo não me zoasse desde pequeno, eu não estaria aqui. Então, eu tenho a minha personalidade e as experiências vão me transformando. Pessoas que perdem o pai cedo, pessoas que crescem sem o pai, pessoas que crescem sem mãe, pessoas que têm problemas relacionais. Então isso vai formando uma personalidade em nós. Então uns são mais brincalhões, outros são mais tímidos, outros são mais alegres, outros são mais fechados, outros são expansivos demais. Essa é essa personalidade. Só que aqui está falando de um caráter aprovado. O caráter é quando Cristo começa a imprimir a vida dele em nós. E nós começamos, apesar de sermos tímidos,
nós oscularmos os irmãos, abraçar os irmãos, dar a paz do Senhor. Pô, mas eu sou tímido. Dá a paz do Senhor ao seu irmão, abraça seu irmão. Naquela reunião, né? Aquela reunião pequena, geralmente é novo convertido, irmã, tá ali, o coração tá ardendo para orar, a cara fica vermelha, fica rosa. Priscila ficava, né? Amor, ela brigava comigo, eu não orei na reunião, queria orar, e tu não falou, não deu oportunidade. Eu falei, que isso, amor? Por quê? A timidez, às vezes, te impede de servir o Senhor. Mas isso é a sua personalidade. Mas o caráter aprovado de Cristo te fala assim, ó, abre a boca que eu a encherei, irmãos. Esse é o chamado, é o caráter do Senhor. A humildade que eu falei aqui atrás, o quebrantamento que eu falei aqui atrás, a fidelidade que eu falei aqui atrás, são todos atributos da vida que vence. É o caráter do Senhor, que Ele vai pegar a gente e vai trabalhar, Ele vai respeitar a nossa personalidade, mas Ele vai nos chamar para um ambiente onde o nosso caráter, ele vai ser provado, para que seja aprovado. Cada um de nós, aí, olha como é simples, como serviu junto comigo, como filho ao Pai, vida de obediência, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, humildade, quebrantamento, fidelidade, e agora ele introduz obediência, prioridade, e agora obediência, obedecer ao Senhor, considerar no seu coração, irmãos, obedecer também o conselho dos irmãos. Eu sou militar, lá se fala assim, ó, ordem maluca não se cumpre. É um extremo. O outro extremo é o aconselhamento, o relacionamento com os irmãos. 4, 5 irmãos falam assim, ó, poxa, irmão, revê isso aqui. 3, 4 irmãs, irmã, você revê isso aqui, olha o que a palavra fala sobre isso aqui. Não, mas, minha irmã, custa você rever isso aqui? Olha o que a palavra diz. Aí pega outro versículo, pega outro, tem 5 pessoas conversando, se aconselhando, principalmente relacionado sobre o seu testemunho, irmão, a forma como você anda, não é assim, eu tenho bom testemunho, cuidado, o testemunho é dado pelos irmãos, pela igreja, principalmente quem está perto de você, principalmente pela tua mulher, pelos teus filhos, pelo marido, cuidado, o testemunho não é dado por você, é pelo Espírito, na vida do Senhor, o Espírito que é o Senhor, e o Espírito na vida dos irmãos. Cuidado com o seu testemunho. O nosso caráter vai ser provado. Cada um de nós. Agora, ainda no capítulo 2, 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar das minhas necessidades. Apocalipse 1:9. Mais um aspecto, irmãos, de termos a mente de Cristo. Sermos irmãos, cooperadores e companheiros. Nas lutas, julguei, todavia, Apocalipse 1:9. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. A palavra aqui é perseverança, irmãos. A mente de Cristo, aqueles que são humildes, aqueles que são quebrantados, aqueles que são fiéis à comunhão, aqueles que têm prioridade, aqueles que obedecem, eles precisam perseverar. Porque a jornada, irmãos, é longa. São 40 anos, 50 anos servindo ao Senhor. Vão ter desgastes, vão ter situações em que o Senhor vai te apertar, vão ter situações em que você vai ser injustiçado, eu vou ser injustiçado. Tem situações que você vai ser, como o Jorge sempre fala, mal interpretado. Vão acontecer, irmãos, vão acontecer várias coisas. Mas, como nós somos fiéis à palavra, nós vamos lembrar aquilo que o Senhor falou. Se fizeram isso comigo, o Senhor falando,
Imagina com vocês. Se me esbofetearam, cuspiram na minha cara, me deram açoites, me crucificaram na cruz. Se fizeram isso comigo, imagina com vocês. Mas é a caminhada, irmãos. Precisamos perseverar. Precisamos olhar para o lado e ver que nós temos companheiros. Nós precisamos gerar, irmãos, uma cultura de companheirismos entre nós. Companheirismo, relacionamento. Vai ter que um domingo, de manhã para a sua assembleia e à noite visitar os irmãos. Vai ter que dia de semana, uma vez no mês, visitar os irmãos. Eu estou passando por uma experiência com meu irmão, né? Meu irmão vai morar em Portugal. E eu achava que eu já chorava, né? Mas eu vi como eu sou manteiga. Você nem vê. Eu estou chorando porque meu irmão vai morar em Portugal. Então a probabilidade de eu vê-lo 30 vezes na vida não vai acontecer mais. Irmão, senso de urgência. A gente chorou junto lá, falou, poxa, como eu desfrutei, mas poderia ter desfrutado mais do meu irmão. E o irmão que está do seu lado, tem desfrutado da vida dele? Hoje ele fala, né? A gente quer desfrutar da palavra. E o Senhor tem desfrutado de mim? Eu vou colocar mais um ponto. E o irmão tem desfrutado de ti? Você dá a possibilidade de um irmão desfrutar de você ir lá, rir com o irmão. Às vezes, irmãos, você só vai, senta, conversa da vida, a irmã vai se abrir, o irmão vai se abrir, você vai almoçar, vai orar no final. Para você, foi só mais um dia. Mas para o irmão, teve grande valia. Para o Senhor, mais ainda. Então, irmãos, mente de Cristo, perseverança na comunhão. Persevera na comunhão, irmãos. Esse negócio de, que às vezes vem umas vozes, para que reunião geral? Para reunião geral? Para que reunião geral? Cuidado com essas vozes. Para que reunião geral? Às vezes você vem no meu ouvido, para que reunião geral? E por que não reunião geral? Você não quer ir, amadinho? Eu falei para o irmão, você não quer ir, amadinho? Fique em casa. Não precisa, é bom que você esteja, mas você não quer ir? Não tem problema, mas não vem trazer esse tipo de ensinamento. Agora, se vai ser uma no mês, se vai ser 3, se vai ser 6, aí é com a liderança, o presbitério, mas assunto de que não é necessário reunião geral, não é necessária mesa de comunhão, daqui a pouco a gente vai começar a tirar um monte de coisa. Persevera, se esforça, ajuda os irmãos, ora com os irmãos. O irmão está ministrando, o Guilherme está ministrando, amém, glórias a Deus. Fique em oração em silêncio. Somos um, irmão, a luta é grande, mas a vitória é certa em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. Estou acabando, irmãos. Agora, o versículo 29 e 30. Mais um, irmãos. Uma constituição no nosso caráter, no nosso ser, da mente do varão perfeito. 2:29. Está falando aqui de Epafrodito, aquele irmão que ele falou antes, que era companheiro nas lutas. Ele fala assim, olha, recebei-o, pois, meu Senhor, com toda a alegria e honrai sempre a homens como esse. Visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Irmãos, esse nível aqui é o nível mais alto de quem serve o Senhor. Esse nível aqui, irmão, é pesado. Que o Senhor nos ajude a tocar nessa entrega, nesse mártir, que a palavra testemunha é mártir, é dar a sua vida. O irmão abriu mão de tudo para dar a vida. Ele não se importou com a vida dele natural, porque ele viu esse modelo em Paulo, porque Paulo no capítulo 1 ele fala assim, olha, que porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele vê esse testemunho no Senhor, ele vê os anciãos, irmãos, temos que orar pelos nossos anciões, confundo. Temos que orar por esses irmãos. Esses irmãos carregam o testemunho de 40, 50 anos servindo o Senhor, irmãos. Precisamos dar ouvidos.
como eu estou em falta de ir lá no irmão Paulo, na irmã Gina, como eu gosto de ir lá às vezes, sentar, aí eu vi o irmão Paulo, a irmã Gina falando como é que recebia o Clécio, como é que recebia o Roger, como é que recebia o Gino, como é que eram as comunhões, ouvi um pouco também às vezes o irmão José, como é importante, irmãos, orar pelos nossos anciãos. Edson já tá novo, Edson ainda é novo, não é ancião não, é seu garoto, mas é um ancião também. Honrar esses irmãos, né? Como o irmão Renato, os irmãos brincam, né? Carregar a pastinha do irmão. Um tempo atrás eu carregava a pastinha do irmão Renato, às vezes eu carrego a pastinha do Edson, a pastinha do Násio, e vou aprendendo com os irmãos. Carrega a pastinha também do Lucas. Quem quiser dar pastinha para carregar, vamos embora. Se for o Senhor, né, irmã Araci? Benção, né, irmã? E olha para a irmã Araci, que esse sorrisão, lembra um tempo atrás, irmão Alvino, orar pela minha esposa, para que ela creia no Senhor, lembra, irmã Araci, lá atrás, agora a Araci está aí servindo ao Senhor, vale a pena, irmão, servir o Senhor, vale a pena se dar pelo Senhor, irmãos, vale a pena, amém? É bênção, quando você vê, caramba, a Radacinha, pequenininha, na barriga, aí vê, sabe, uma moça bonita, tem que botar os 4 seguranças já em cima já. Como é importante. Irmãos, é muito gratificante, irmãos. Nada se compara a servir o Senhor. Nada. Nada se compara, irmãos. É muito bom servir o Senhor e servir os irmãos. Vida de entrega, irmãos. Para finalizar, eu vou falar os 2 pontos que não são o sentimento de Cristo, que também são preocupantes e importantes que a gente considere. Temos que ter humildade, quebrantamento, prioridade, fidelidade, obediência, tem que ter entrega, tem que perseverar, tem que sofrer com os irmãos, mas 2 coisas, irmãos, precisamos ter muito cuidado. Filipenses 3, versículo 2, você só lê esse versículo e mais um para finalizar. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Mais um, próximo. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Irmãos, nossa carne é maligna e Satanás sabe como trabalhar isso. Para eu dar um bom testemunho do que é ser um mau obreiro, ou melhor dizendo, para eu dar o meu testemunho do que, se a gente não vigiar, nós nos tornamos um mau obreiro, porque eu gosto de usar o meu exemplo, que aí ninguém acha que, poxa, você está falando para alguém. Não, estou falando para mim mesmo. Tem uns 6 meses atrás, Medina foi ministrar à freguesia. Uma bênção, irmãos, uma bênção. Palavra abençoada, muito boa palavra, os meus quebrantados, eu ali, glórias a Deus, sabe, sendo lavado, porque era o momento que eu precisava ser lavado pela palavra. E o Medina ministrando, e o Medina falando, e os irmãos quebrantando, e eu ali quebrantado, e eu ali amando a palavra, me alegrando com a palavra. Acaba aquele momento da palavra, vamos ali para fora, vem 3 irmãos, irmão, que palavra de bênção, né? Satanás na mesma hora, não dá amém, rejeita. Aí eu fiz igual minha sogra está aqui, minha sogra faz uma coisa muito interessante, você fala assim, cara, já te vi, né? Minha sogra, quando a gente está em família lá, acontece algumas coisas, ela tinha assim, Sacha, cara, já vi, entre oração, amém, sogrinha, irmão ministrando, eu alegre, irmãos, sabe, feliz, sendo lavado, quando os irmãos da Assembleia vieram para perto de mim, irmão, que palavra, na mesma hora Satanás, não dá amém, não testifica isso, na mesma hora eu, glórias a Deus, palavra de bênção, palavra de amor, o irmão é sério, o irmão é dedicado, recebe a palavra de Deus, na mesma hora, porque o inimigo lança a semente, a nossa carne, já se acomoda, senta no sofá, cruza as perninhas, esse é o meu ambiente, né, boa, né, mas tem um ponto aqui que o irmão às vezes não foi muito feliz, ou então, muito boa palavra, já vai saindo, não, irmãos, eu estou falando do meu exemplo, que aí é de mim para mim mesmo. O inimigo semeou essa palavra, mas como um grande irmão, não lembro quem é, fala que o pássaro pode pousar, ele não pode fazer ninho. Quando veio pousar, sai.
Já te vi, sai fora, Satanás. Sai fora. Está repreendido em nome do Senhor Jesus. O irmão é filho de Deus. O irmão tem a unção. O irmão tem palavra. O irmão tem família. O irmão está se dedicando, está se consagrando, está errando, está pedindo perdão. Eu dou amém a essa palavra. Está nas Escrituras. Eu dou amém. Eu apoio. Eu sirvo junto de suporte. Eu testifico da palavra que foi falada pelo Guilherme. Eu testifico da palavra que foi falada pelo Billy. Dou amém à palavra dos irmãos. Eu confirmo no meu coração. Eu quero ouvir mais os irmãos. Para que não dê um milímetro para a minha carne. Que a minha carne é maligna. A minha carne é caída. A minha carne é vaidosa. A minha carne é soberba. A minha carne tem o espírito da prostituta. O espírito da imundície, o espírito do nojo. Não podemos dar amém, irmãos, a essa carne, mas devemos dar amém a tudo que provém do Espírito. Veio do Espírito, glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E o último ponto, versículo 17. 3,17. É um sentimento também que não há em Cristo Jesus. No 18, na verdade. Para ganhar tempo e finalizar. Pois muito andam entre nós, dos quais, repetidas vezes, eu vos dizia, e agora vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Irmão, isso é muito sério, irmão. Essas pessoas, às vezes, um filho de Deus, ele tem um dom, ele é um pastorzão, ele é um mestre, ele é um profeta, ele é um evangelista, ele exerce a diaconia com muita graça, e não é seu inimigo, é uma verdade, não é, mas às vezes ele age como inimigo da cruz. Aí você não sabe diferenciar isso, sabe o que você faz? Você acolhe o irmão, recebe ele e acolhe tudo aquilo que ele tem para falar. Tem que receber o irmão, mas fica atento no que tem saído dos seus lábios. Porque uma coisa é a igreja é do Senhor, amém, irmãos? Os irmãos estão aqui, os irmãos estão na Assembleia, os irmãos estão na Mundial, os irmãos vão pregar na Batista, os irmãos batizam o filho na Universal. O Espírito Santo sabe como conduz cada vida. Mas, irmãos que reúnem, congregam em algum outro lugar, com outros irmãos, mas quando para falar com você, fala, como é que está o Gabriel? Ele ainda é alma cansada ainda? Como é que é o Sacha? Como é que está o Sacha? Está continuando... Inimigo da cruz. Está com uma coisa no coração que não foi resolvida, em vez de estar lá, servindo ao Senhor com uma boa consciência, o tempo todo que pode, joga o fermentinho, está lá de olho aqui. Está lá de olho aqui. O que está acontecendo lá? Quanto estão sendo batizados lá? Como é que está sendo o ensino lá? Inimigo da cruz. Mas não é nosso inimigo, irmãos, amém? Pode ser que o irmão não seja nosso inimigo. E não é nosso inimigo. Ele ouve louvores, ele fala a palavra de Deus. Quando fala aqui, olha, no 1 fala, irmãos, sede meus imitadores, 17, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Existe um modelo que os irmãos carregaram. Entre falhas e acertos, está aí o irmão Gino e o irmão Juvenal. Uma vez eu falei para o irmão assim, o irmão trouxe uma situação, eu falei assim, irmão, você é fruto e filho de quem? Porque esse problema que você está me trazendo aqui é de um irmão que beira aí uma idade mais velha do que eu. Mas você, pela história que você já me contou, pela história que eu já ouvi de muitos irmãos, tem o irmão Juvenal, tem o irmão Gino, muito mais velho que esses irmãos, tem um monte de irmão aí. Quem vai saber falar melhor do que eu é o Luiz Cláudio, que conhece a história. Tem um monte de irmão. Você não é fruto disso. Isso que você está me trazendo aqui, você não é fruto. Você não foi gerado nesse ambiente.
Não foram esses irmãos que te apacentaram. Não foram esses irmãos que supervisionaram a sua vida. Não foram. Sai disso. Caminha na simplicidade. Caminha na simplicidade. Honra. Não honra a mim, não honra o fulano de tal, honra aos irmãos que dormem no Senhor, que deram a vida por você, que se consagraram, problemas familiares, filhos, como os irmãos, às vezes, filhos que, poxa, às vezes eu não tinha meu pai, um tempo de qualidade, meu pai me pegava e ia para reunião, às vezes faltava uma coisa dentro de casa, às vezes é o problema que a gente tem aqui. Quantos irmãos aqui fizeram a casa dos irmãos? Quantos irmãos aqui abriram mão de estar um sábado passeando para fazer casa com os irmãos? Quantos irmãos aqui fizeram um salgadinho para vender, para comprar o terreno um tempo atrás? Quantos irmãos estão aqui? Quantos irmãos levavam panela nas costas? Quantos irmãos levavam o filho e o filho na fralda sujava a roupa e os pais iam em comunhão? Quantos irmãos vivos aqui entre nós ainda hoje? Quantos irmãos que morreram no Senhor dando testemunho dessa comunhão? Quantos irmãos com filhos, com netos, seguindo o mesmo caminho? Aí eu vou ouvir o inimigo da cruz? É meu irmão, mas irmão, eu te amo, mas olha o histórico da igreja aqui, olha, você não se esqueceu? Vamos lá no Luiz Cláudio, lembrar a gente, o histórico dos irmãos, vamos ver se vamos no Násio, vamos ver os irmãos, vamos dar ouvidos ao que os irmãos sofreram, ao que os irmãos padeceram, e não abriram mão da comunhão. Isso é sério, irmãos. Sabe por quê? Porque nós vivemos dias de maior complexidade. Mais assembleias chegando, mais irmãos chegando, mais serviços, mais necessidades. Rio de Janeiro, um caos, um trânsito, dívida. Tudo que a nossa carne quer é ouvir o você está certo. Eu não fui. Você está certo. Mas, lógico, olha como é que está o Rio. Olha os problemas. Mas nós, irmãos, precisamos ser aqueles que perseveram até o final, amém? Precisamos valorizar, irmãos, a palavra de Deus. Precisamos valorizar o que os irmãos nos ensinam. Considerar os irmãos das assembleias, sabe? Os irmãos que apacentam, os irmãos que ensinam. Conversar com os irmãos. Irmãos, olha, me ajuda nesse assunto aqui. Sabe, como agir nesse assunto aqui, como fazer, vamos estar orando, vamos ter mais come junto, como os irmãos fazem, vamos visitar as irmãs, se aproximem mais uma das outras, período de oração pela igreja, os irmãos têm falado muito isso lá em Campinho, período de oração, dedicação em oração pelas causas do Senhor, gastar tempo em oração, em consagração, para que a nossa vida, irmãos, para que a nossa vida seja achada nele. Irmãos, se a nossa vida for achada nele, irmãos, irmãos, para toda a eternidade, cantando esses louvores, entoando, santo, 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 santo. Irmãos, vamos juntos, irmãos, vamos prosseguindo, dia após dia, jornadeando, uma jornada de cada vez, respeitando o tempo, as estações, porque Paulo aqui ele fala como obreiro maduro, como nós precisamos, irmãos, de uma vida mais amadurecida. Ainda não é o Paulo de 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo, aquele dali, irmãos, já estava, sabe, aguardando, ele já estava vendo o Senhor chegar para ele, ele estava se aproximando. Senhor, eu estou te vendo. Que o Senhor ganhe nossos corações, irmãos. Amém? Vamos juntos. Nós somos um, irmãos. Nós somos um no Senhor. Vamos orar. Senhor, louvamos o Teu nome. Te bendizemos, Senhor, te exaltamos. Ó Senhor da glória, nos cubra com o Teu precioso sangue, Senhor, porque não podemos entrar na Sua presença de qualquer jeito, Senhor. Que realmente, Pai, o Senhor nos dê um coração de servos. Senhor, nos ensina, Senhor, a servir uns aos outros em amor. Dá-nos um coração genuíno, Senhor. Jesus,
Tenha misericórdia dos nossos pecados, nossas fraquezas. Ah, Senhor Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Fortaleça as irmãs, Senhor. Tu sabe que as irmãs têm passado, Senhor. Tu sabe que tuas servas têm sofrido. Tu sabe, Senhor, os filhos, o trabalho, a casa, às vezes a falta de compreensão do esposo, a falta de um carinho, a falta de uma oração, a falta de atenção. Ah, Senhor, dá graça às tuas servas, Senhor. Capacita as tuas servas, Senhor. Toda tristeza, Senhor, toda depressão, toda acusação do maligno caia por terra, Senhor. Porque elas são servas do Senhor. Elas foram compradas pelo Senhor. Ah, Senhor, apresentamos a Ti também os varões, Senhor, nós, Senhor. Ah, Jesus, nos ajuda, Senhor, nos ensina a sermos homens equilibrados, a cuidar da nossa casa, Senhor. Ah, Senhor, a suprir a nossa casa, os irmãos a suprirem seus filhos, um ambiente de companheirismo, Senhor. Ah, Deus, não permita, Senhor, que o irmão vá embora, Senhor, e a gente não se acerte um com o outro, Senhor. Mas, por favor, Senhor, gera em nós, Senhor, corações de homens valorosos, os diáconos na Tua casa, Senhor, os homens, Senhor, que têm servido ao Senhor. Abençoa os irmãos, dá graça aos irmãos, dá sabedoria aos irmãos, os responsáveis das assembleias, os irmãos que servem nas assembleias. Tenha misericórdia, Senhor, ajuda os irmãos, que o rio seja tomado pela Tua graça, Senhor, e o avivamento, Senhor, a restauração da Tua palavra aconteça entre nós. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Aviva-nos para Ti mesmo, Senhor. Aviva a Tua obra, Senhor. Restaura os corações para a glória de Deus. Ah, Senhor Jesus, dá-nos dias, Senhor, de comunhão, de santificação, de vidas batizadas, de vidas arrependidas e quebrantadas a Teus pés, famílias restauradas. Ah, Senhor, não permita o divórcio no nosso meio, não permita bebida alcoólicas e drogas no nosso meio. Ganhe o coração dos irmãos, Senhor. Ah, Deus, apresento a Ti, Senhor, junto com meus irmãos, a nossa comunhão. Glorifica o Teu santo nome para a glória de Deus. Bendito seja o Senhor. Amém.